Eu cheguei no hospital com uma pressão 6/0, faz ideia. Caramba, praticamente sem pressão, eu ia morrer. Então, o recurso maior era tentar manter vivo. E a perna foi mantida ainda por uns 4 dias, depois tiveram que amputar. Ela ficou toda roxa. O Incomum Podcast é um oferecimento Platina Multimarcas. Dr. Tiago Ferreira Luiz. De Valor Corretora de Seguros. Lovely Gummy. Hope Store. Dom Procópio Barbearia. Anuncia aqui e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Vocês não fazem ideia de quanto tempo já faz que eu tô conversando com ele aqui. A gente tava fazendo um podcast sem o podcast tá funcionando, mas agora eu resolvi colocar vocês nessa roda, nessa conversa aqui, nessa mesa, para conversar com meu amigo Gilson Estevão. Seja bem-vindo ao Incomum Podcast, meu querido. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado. É um privilégio muito grande estar aqui com você nessa noite. Estamos felizes. É um dia especial para mim, porque hoje chegaram os meus livros. Chegou o livro aqui. O meu já chegou. Vou mostrar essa. Deixa eu colocar na câmera certa aqui, ó. Olha aqui, meus queridos. Vamos Mudar o Mundo, o livro do Gilson. E vou falar um negócio pra vocês. Eu ganhei o meu com dedicatória. Olha só, pra mim, pra minha amada. Mas não é só pra ti, é pro casal. Pra mim, pra minha amada. A Luna vai ler pra mim antes de dormir toda noite. É brincadeira. E é o primeiro. Eu ganhei o primeiro livro. Fez questão de buscar, né, Gilson? Pra me trazer aqui, né? Na verdade, eu fui buscar na transportadora, porque eles não iam entregar hoje. Mas eu queria estar com ele aqui para poder fazer esse trabalho bem feito, completinho, com o nosso livro em mãos, né? Nós já vamos dar o serviço desse livro daqui a pouquinho para o pessoal saber como é que faz para, enfim, comprar o livro, para também entender essa mensagem que vocês vão passar. Mas antes de mais nada, o pessoal precisa saber quem que é o Gilson Estevão, né? Sou eu. Queria que você se apresentasse para a galera que está assistindo. Se você fosse se apresentar para alguém que não te conhece, como é que você se apresentaria? Quem que você diria que você é para um estranho? Em primeiro lugar, quem vai ler esse livro vai entender um pouco de uma coisa que para mim é muito importante. Eu não tenho título, não reverencio a título nenhum. Eu não sou pastor, eu não sou professor, eu não sou doutor, eu sou o Gilson. Sou formado em teologia, bacharel em teologia. Eu tenho 20 anos já de ministério, liderança de grupos caseiros, grupos em casa, né? Eu também já fui pastor auxiliar, trabalhei junto em ministério de igreja tradicional, preguei, ensinei, fui mestre, dei aula em escola bíblica, enfim. Por todos os corredores das igrejas tradicionais a gente circulou. Temos um bom conhecimento doutrinário, um bom conhecimento bíblico, mas nada disso me credencia querer ter um título. Eu não gosto de títulos. Então eu sou o Gilson, o cara que escreveu Vamos Mudar o Mundo, porque tem visto que esse mundo precisa de conserto urgente. A gente tem acompanhado, basta você olhar noticiários, televisões, as próprias redes sociais, você percebe que esse mundo precisa de uma mudança urgente. Bom, não sou eu o cara que vai mudar o mundo, mas eu estou sugerindo uma maneira onde você, as pessoas, vamos, cada um dentro dos seus dons, talentos, do seu chamado, daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você aprendeu desde de pequeno, da sua formação pessoal, a sua formação familiar, enfim, todos os teus conhecimentos, eles servem, eles somam para uma finalidade, e isso tudo não pensa que foi por acaso, não pensa que isso surgiu assim do nada, tudo isso Deus projetou para a tua vida, para a minha vida, antes da fundação do mundo. Então, antes que o haja houvesse. Exatamente, então eu sou o Gilson há milhões de anos, e Deus já tinha preparado esse livro naquela vez. E hoje ele está sendo lançado, é um compacto, é uma ideia que pode, se der certo, se as pessoas assimilarem, pode revolucionar o mundo. Então, essa é uma proposta meio rebelde, meio ousada, extremamente ousada, vamos na contramão da maioria das tendências doutrinárias que a gente já conhece. A gente está fugindo um pouco de muitos dogmas, de muitas liturgias, a gente quer seguir
ensinamento bíblico. O que se praticava? O Gil está dando na igreja spoiler primitiva? violento já do livro dele, já, pra galera ficar... Botou animação e eu começo. Não, o cara ele se puxou, já se puxou já. Ô Gilson, você é de Joinville não? Eu sou de Blumenau. Blumenau? É. Mas você tá morando em Joinville há quanto tempo? Vai 13 anos, vai fazer 14 anos que a Julie, minha esposa, me sequestrou e trouxe pra cá debaixo de chicote. E eu tô aqui em Joinville há 14 anos. 14 anos. É um tempo novo, muito importante da minha vida. Ah, o Gilson é joinvilense há pouquinho mais tempo que eu. Bem pouquinho. Ô Gilson, você falou que faz tanta coisa, você já estudou e tudo mais. Você também trabalhou, está ainda empregado na função, na empresa? Eu tenho... Que não é do meio teológico, né? Não. Eu já trabalhei em tempo integral em 2 igrejas já, diferentes, em Blumenau e aqui em Joinville também. Mas eu tô empregado ainda, eu ainda estou vinculado a uma empresa aqui de Joinville, mas eu, em tempos de pandemia, fui afastado. Eu sou grupo de risco. Eu tenho 62 anos, eu tenho problema de glicose muito alta, pressão alta e outras. Eu fui afastado do trabalho. Então, estou em casa. E enquanto eu estou em casa, eu estou escrevendo. Tá. É o meu prazer escrever. Que legal, que legal. Você nessa pandemia, você aproveitou para tirar essas ideias da cabeça e colocar no papel? Ou essas ideias que você colocou no livro, você já vinha rabiscando ela em algum lugar? Pois então, é aquilo que eu te digo. Eu acho que as coisas são muito, muito projetadas. Deus é um arquiteto perfeito, né? Então, o que aconteceu, a soma da minha vida, a soma das passagens da minha vida, formaram um conteúdo que veio fazer sentido somente nessa pandemia, eu acho, sabe? Há alguns anos que eu venho me incomodando com certas coisas que eu tenho percebido nas igrejas, no mundo evangélico, esse mundo gospel, né? Eu tenho percebido muitas coisas que tinham me incomodado. Eu pensei, puxa, alguém precisava redirecionar isso. E a composição, eu já tive livraria evangélica em Blumenau, vendi livros durante uns anos e muito conhecimento com editores, com escritores. A gente começa a ver tantas pessoas falando tantas coisas, escrevendo tantas coisas e no fim você soma tudo isso e consegue formar um conceito importante. Eu vejo que hoje, na atual situação do mundo, precisa haver um conceito mais acertado, porque o mundo precisa de mudança. O que nós estamos vendo, Rafa, é que Jesus está prestes a voltar. Nós estamos muito próximos de um arrebatamento. Tu me diz isso? Eu digo. Tu me diz isso com essa tranquilidade ainda? Eu digo com muita certeza. E o que eu vejo assim, ó, em tempos em que nós estamos vivendo, que já está próximo de acontecer isso, eu acho que o mundo ficou muito nervoso. Há muito conflito. Mas você acha que o mundo tem esse entendimento ou não? Eu acho que está muito longe desse entendimento. A própria igreja ainda não Então acordou esse inflamado da sociedade, assim, eu acho que eu cortei bem para a câmera que está na frente. Essa sociedade inflamada que você falou assim, nervosa, é inconsciente. Ela não tem consciência do que você está dizendo desse tempo que está por vir. Você acha que as pessoas estão desse jeito polarizadas, enfim, o mundo está ficando chato e tudo mais, mas as pessoas não estão fazendo isso ou não estão assim por entender que é o fim dos tempos ou qualquer coisa do tipo. Não tem. Não tem porque da maneira inconsciente, né? Da maneira como as coisas estão evoluindo, os conceitos evoluindo, os conceitos errados estão evoluindo, a gente percebe que não há um entendimento, né? Eu diria sim, Rafa, 90% da população não tem esse entendimento. E eu já te digo o seguinte, no Brasil hoje, o povo evangélico no Brasil hoje já está em 40% da população. Há uma projeção de que em 2030 os evangélicos já serão 50% da população brasileira. Né? Então, há um crescimento do povo evangélico no Brasil. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, isso é bom. Há uma doutrina baseada em Jesus Cristo que está sendo pregada, né? E ela está evoluindo.
Os caminhos E os que métodos. estão sendo usados, nem todos são acertados. Mas eu vejo, assim... O saldo é positivo. O saldo é positivo. Certo. Porque o que acontece? O povo evangélico é um povo que tem, pelo menos, uma moral mais elevada. Eles têm conceitos familiares, conceitos tradicionais que são mantidos, né? E hoje em dia você percebe que o mundo está fugindo A questão muito dos valores que a gente fala. dos valores familiares e tudo Essência, mais, né? A gente não vai entrar no mérito disso, hoje em dia é muito discutível, então, mas no sentido de que precisa haver correção. E eu acho que a igreja hoje é a entidade mais acertada, a maior entidade no mundo e única capaz de fazer alguma coisa verdadeira. Verdadeira, que possa realmente mudar alguma coisa nesse mundo. Ô, Gilson, muito louco você falando aí, você fala sobre as suas experiências e tudo mais, seus pensamentos aí, e baseado em coisas que você viveu. E você falando, parece que você já viveu 100 anos, cara. Quantos anos você tem? 62. 62. Um pouco mais da metade desse número seu, hein? Mas, cara, você fez muita coisa nessa vida já, bicho. Eu diria assim, eu tenho uma vida bem vivida. Eu tenho... Intensa. Muito intensa, sabe? Muitas coisas aconteceram nesses 62 anos e muitas coisas ruins, até mais ruins do que boas. E essa é a grande escola, viu? É ali que você aprende realmente as coisas. Eu acho que hoje, aos 62 anos, eu sou a pessoa que eu sempre quis ser, mas que eu nunca tinha conseguido nem chegar perto. Isso é muito louco, né? Falando sobre isso, sobre você, uma perspectiva do passado, que você falou que pensando assim, como é que era você lá, cara? Você nasceu em Blumenau, cresceu em Blumenau. Como é que era o alemão, o Gilcinho lá na infância, assim? Tu era um moleque já desse jeito, assim, revolucionário e tudo mais? Você era um moleque, mais uma criança normal? Como é que era a tua infância? Você lembra disso? Eu lembro. Eu sou realmente de descendência alemã. Aliás, em Blumenau, quem não é descendente alemão, né? De uma forma ou de outra, todos são. A minha família é bem alemã. Embora meu nome, Estevão, não tem nada de alemão, mas eu tenho uma tradição. Blumenau, na minha infância, anos 70, anos 80, né? Infância, anos 60, anos 70, adolescência, 70, né? Minha juventude foi nos anos 80. Mas na minha infância, em Blumenau, a minha infância em Blumenau, anos 70, Blumenau tinha 70 mil habitantes. Olha que interessante. Desculpa. Blumenau tinha 80 mil habitantes no censo de 1970. Hoje tu tem quanto? Hoje tem 300. Mas essa comparação que eu ia fazer. Blumenau tinha 80 mil habitantes e Joinville não tinha 79, sei lá. Era menor que Blumenau. Hoje, né? Hoje, Joinville tem 600 mil habitantes e Blumenau tem 300. Né? É o dobro da cidade de Blumenau. Era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, o trânsito tinha pouquíssimos carros na cidade, você andava a pé pela cidade inteira. O que você mais curtia na tua infância? Hoje? A liberdade, a forma como a gente vivia na época, com confiança, era uma coisa bem familiar, muito tradicional. Você acha que os valores daquela época eram uma parada assim que era levado mais a sério? Muito a sério. Mas por causa da severidade com que era que os nossos pais, eu não sou dessa época, obviamente, mas com que os pais lidavam com essas coisas de postura, de conduta, de ética e de tudo mais. Tu acha que eram os valores assim... Eu acho que sim. Acho que é da época do Éramos Seis? Era vocês. Nossa, isso é antigo, hein, meu? Né? Bárbara, também que você também não é tão novo assim. Mas eu digo pela referência que eu tenho, assim. Eu lembro dessa novela, assim, dessa visão de família, né? Uma família grande, que era uma coisa mais normal até naquela época. Mas, assim, de cada um saber seu lugar, cada um entregar o respeito correto para as crianças em relação aos adultos, em relação aos seus professores e tudo mais, né? Era uma época muito rígida, né? Muito rígida. Mas que os valores eram respeitados, né? Você tem ideia? A gente apanhava até de professor. Naquela época você apanhava. Né? Não tinha
Mas não era palmatória? Não, apanhava mesmo. Não, no lombo? Apanhava mesmo. No lombo. Apanhava em casa, apanhava na escola, apanhava em qualquer lugar. E chegava em casa e tomava uma bronca ainda pra apanhar de novo. Falar assim, se apanha da professora, agora tu vai apanhar de novo. Mas era um tempo que tinha muito moralismo, era uma coisa diferente. Uhum. Então eu não sei se tudo aquilo está certo, isso não se aplicaria nos dias de hoje de maneira Talvez alguma. um método, né? Não, impossível. E os meus filhos, você tem uma ideia, eu tenho filho da tua idade, tenho 2 filhos, né? Uhum. Os meus filhos ainda foram disciplinados com varinha, a gente levou a sério, assim, um período, né? Nossa, quem dera fosse varinha, hein, vó? Foi varinha. Meus filhos foram... Hoje em dia eu sei que os filhos dele não vão conhecer a varinha porque eles não vão usar. Isso não existe varinha mais. é condão. Só se for uma varinha mágica. Mas na época havia, assim, muito rigor ainda na disciplina, na educação. Isso tudo está perdendo, né? Eu acho que os conceitos, os valores estão se perdendo com a modernidade. Uhum. Mas nessa época você era do tipo que sofria muito? Porque, né, quanto mais arteiro, mais sofria nessa época. Eu apanhava, né? Em casa era o que mais apanhava, sempre. Né? Bom, se bem que eu tinha 2 irmãs, as meninas sempre levam vantagem nessas horas, né? Uhum. Mas eu era o arteiro da família, mas também eu era o mais velho, era o mais querido e assim vai, né? E a adolescência, como é que foi? A adolescência anos 80. Na adolescência foi um período complicado. Anos que o pessoal tem muita saudade. É verdade. 80. É época muito boa, né? Diz que a melhor época para ser jovem era os anos 80. Segurança, liberdade, era muito bom. A forma como o jovem se divertia, gostava muito de dançar e era só, né? Hoje em dia o jovem sai para dançar, mas tem muita coisa em volta da dança, né? A dança é o menor dos fatores, né? E pelo menos a gente vê, né, vendo filmes e séries e tudo mais dos anos 80, até os artistas que faziam sucesso naquela época, assim, você vê que era uma coisa... A galera curtia de verdade. Não, eu vejo em filme, assim, hoje, qualquer filme que você vê, filmes sérios, filmes de policial e por aí fora, o cara conhece uma garota... E conversa, daqui a pouco ele já dá um beijo, na cena seguinte ele já tá transando com ela, no quarto dele ou no quarto dela, né? Então isso é automático, é uma coisa que evolui rapidamente. Na minha época, para você conseguir o beijo, isso já não era no primeiro encontro. Isso já tinha uma evolução que já vinha acontecendo. Já tinha que ter dançado bem, conversado bem, pagado um lanche. Daí para fora. Cinema. Às vezes assim, conhecer o pai e a mãe dela, sabe? Já e no culto do domingo. Isso. Aí você começa a chegar perto. Transar, olha, depois de casado, e olha lá, hein, meu. Tem gente que tá assim ainda. Era bem diferente. E como é que você curtia lá? Nos anos 70, em 1976, eu tinha 16 anos de idade, eu passei por uma situação muito complicada. Eu sofri um acidente de trânsito e eu perdi uma perna. Com 16? 16 anos de idade. Eu sou amputado de perna esquerda, uso uma prótese hoje, né? Até hoje. Eu não fazia ideia, cara, quando você era adolescente. Adolescente. Quase 50 anos andando com uma perna mecânica. Essa é uma situação que mudou minha vida. Ali eu já levei um choque, eu já percebi que eu estava seguindo um caminho já um pouquinho atirado demais, eu já conheci drogas naquela época, já 16 anos eu já fumava maconha, já andava em prostíbulos, já bebia, muito cedo, adolescente. E eu vi que eu levei uma freada ali, sabe? Não vou dizer assim, Deus tirou a perna do Gilson para frear ele, não. Mas teria que tirar as duas, né? Tinha que tirar os braços também. Ali eu levei uma freada e eu já senti Deus falando alguma coisa para mim. Gilson, o teu projeto não é esse. Você tá errando o alvo. Esse não é o caminho. Não foi um alarme tocando, talvez, né? Mas como é que foi o acidente, cara? Conta pra mim. Foi um acidente de trânsito. Eu tava em Balneário Camboriú, junto com alguns amigos. A moto não era minha. Eu tinha 16 anos, eu nem podia ter moto. Não tinha carteira, nada, né? Naquela época não se usava capacete, enfim, não, era tudo... Tem lugar que ainda não se usa. Tem lugar que ainda não se usa, é verdade. E Camboriú, Balneário Camboriú, a Avenida Atlântida era uma linha de mão dupla, né? Se ia e voltava por ali. E nós estávamos andando, era 11 horas da noite, pré-verão, era novembro. Já havia um bom movimento, mas a gente andando devagarinho, aquelas olhadinhas pro lado e tal, né? E de repente 2 carros vindo em alta velocidade, acho que eles estavam tirando um racha, não sei. Ultrapassando o outro. Os 2 vinham alinhados. E aí pegaram a gente de frente, foi uma colisão frontal. Na hora do acidente... Tava pilotando, não? Não, eu tava na garupa. Tava na garupa. Na hora do acidente, o motorista da moto, meu amigo, ele conseguiu tirar a moto, tá? Quando ele viu, quando eu olhei assim, só vi 2 farol assim, não vi mais nada. Quando ele viu os 2 faróis, ele tirou a moto.
Ele escapou, não aconteceu nada com ele, a moto não aconteceu nada, o carro só bateu no meu joelho da perna esquerda. Foi o único lugar que aquele carro pegou, foi a minha perna esquerda. E aí nossa, quase arrancou fora já na hora ali, né? Sério, bicho? Foi forte. Aí Camboriú na época... Mas deu exposta? Deu fratura exposta? Sim, completamente exposta. Ela tava praticamente em 2 pedaços. Tá. Já. Caramba. E Camboriú na época tinha pouco recurso, não havia ambulância. Você faz ideia que não tinha ambulância em Camboriú? Eu fui levado das cidades mais ricas do estado, né? Hoje super recurso, né? Mas na época não tinha. Eu fui levado por pessoas que estavam ali. Levaram no carro. Olha só, na época, carro bacana na época era o carro coupé. 2 portas. Hoje em dia não, né? Tem 4 portas, né? Os carros são mais estilosos. Mas na época era o coupé, era o carro mais esportivo. Então eu fui levado dentro do Maverick, 2 portas. O cara teve que puxar o banco para frente e me jogar em cima do banco traseiro por uma porta que mal passava uma pessoa e ali me levar para o hospital. Cara, o que não quebrou no acidente, quebrou no transporte, né? Cheguei no hospital, já estava todo arrebentado. Foi muito ruim o transporte, atendimento, o hospital tinha pouco recurso, o Hospital Santa Inês, em Camboriú, era pequenininho. Bom, Justo, mas se fosse hoje também... Não, hoje tem mais recurso. Mas tu acha que tu recuperaria? Eu acho que sim. Isso alguns médicos me falaram isso, já na época, disseram, olha, se fosse um hospital do mais recurso... Cara, o Hospital Santa Inês, na época, ele não era maior que um PA aqui de Joinville. Caramba. Era pequenininho. Pouco recurso, pouca instrumentação. Médicos bons. Os médicos que me atenderam, excelente. Uma equipe top. E tua família estava em Blumenau e você passando esse perrengue em Balneário? E na época não tinha celular. Nossa, os telefones eram raros também. Então, dali tentar Voltou comunicar. Um guri pra cá sem perna? Não, meu pai e minha mãe foram pra lá de madrugada. Eu tava dentro do centro cirúrgico a noite inteira. Aí até 5 horas da madrugada em procedimento cirúrgico. E meus pais chegaram... Mas o recurso não era salvar a perna mais. Não, eu cheguei no hospital com uma pressão 6/0, faz ideia. Caramba, praticamente sem pressão, eu ia morrer. Então, o recurso maior era tentar manter vivo. E a perna foi mantida ainda por uns 4 dias, depois tiveram que amputar. Ela ficou toda roxa. Enfim, não teve... Mas isso foi um episódio que marcou a minha adolescência. Eu fiquei pensando no teu pai e da tua mãe, cara. Louco. Tipo assim, cara, imagina... Moleque, você foi pra praia, dar rolê com os amigos. Eles eram jovens, cara. Meus pais eram jovens. Daí o cara vai no hospital lá, tá lá o moleque sem uma perna preteando na frente dos caras. Tá louco. Foi bem isso aí mesmo. Você tá foi bem isso aí. Tá, e aí como é que você lidou com isso, cara? Bom, aí houve todo esse processo de readaptação com a vida, né? Você tem que agora andar com uma perna a menos e tal. Tu jogava bola, não? Adorava. Eu era jogador de futebol, de basquete. Eu tenho medalhas guardadas de basquete. Eu sempre fui um pouco mais alto. Eu joguei basquete por um clube de Blumenau. Fomos vice-campeão. Enfim, eu adorava esporte. Gosto até hoje. Acompanho hoje tudo que é esporte. Sempre gostei. E isso tive que parar. O futebol eu continuei jogando, mas como goleiro. Ficava pulando em cima de uma perna só dentro debaixo do gol. Isso por muitos anos. Eu parei de jogar aos 45 anos. Não, tem um amigo meu que até hoje joga, Gilson. Ele teve paralisia, acho que infantil, na perna, e uma perna dele não funciona. Não generou, né? Não cresceu, né? Então, a perna é uma criança, praticamente. Uma delas, né? A gente vai se adaptando, E ele é goleiro, bicho. Foi jogar com ele já... Eu jogava bem. Eu não jogava futebol de campo, porque a trave é muito grande e eu não conseguia pular de um lado para o outro. Não tem expansão. Mas o futebol de salão, até o society eu joguei muitas vezes. E olha, tem até algumas conquistas. Foram bem... Nunca parei, não. Nunca parei nada, sabe? Tudo que dava para fazer... Ou seja, você conseguiu saber lidar com aquilo ali. Naquela época, na época do acidente, a minha maior preocupação, e eu tinha 16 anos, né? Minha maior preocupação é que nunca mais eu ia ter uma namorada. Quem vai querer namorar com um cara sem perna? Isso eu pensava, né? Você se enxergava como aleijadinho. Exatamente. Isso perseguiu minha mente por muito tempo. Eu imagino que sim. Até arrumar uma namorada, mas a namorada não deu certo. Eu pensei, tá vendo? Não vai dar certo mesmo, né? Até que foi pra frente e eu tive a oportunidade de casar, né? Depois acabei divorciando da minha esposa, mas casei novamente, estou muito feliz. Eu tive, para quem não ia ter namorado, já teve duas esposas, né? E 2 filhos. E 2 filhos. Então hoje sou feliz, sou bem casado, realizado. Tudo que eu podia fazer, eu fiz, né? Os meus desafios foram aceitos e a gente foi seguindo. Mas daí, depois, vamos pensar nesse episódio aí. Depois desse episódio, você teve alguma experiência
de certa forma, espiritual, alguma parada assim, que você teve esse entendimento maior de tipo, cara, tem algo pra mim que não é nem perto do que eu tava vivendo, assim. Eu percebi no acidente, após o acidente, eu percebi que havia uma coisa maior. E aquele dia, na hora, assim, lógico, não, você não pensa nada disso, né? Mas depois eu fiquei 2 anos parado em casa, tentando reconstruir, readaptar a vida e tal. Tava E terminando o ensino médio, pelas minhas contas. sim, eu fiz isso, continuei estudando normal, mas não trabalhava. E aí foi um período assim de muita análise, muito entendimento e tal. Nesse período, eu conheci um grupo de jovens em Blumenau. Eles eram católicos, um grupo de jovens católicos. Minha família toda de origem católica, né? Certo. E ali eu comecei a frequentar aquele grupo de jovens. E, rapaz, eu me identifiquei demais com aquilo, sabe? Cheguei a ser até preletor, pregador em retiros de jovens. A gente fazia muito. Era um grupinho bacana. Nós somos amigos até hoje. Aquela galerinha lá, somos amigos até hoje. Que legal, ainda né? um bom relacionamento. Essa é a minha origem também. A gente andou muito ali com eles. E foi legal, foi um período bacana. Mas depois disso, houve um outro período que de novo eu estava caindo para um lado errado, sabe? Já com quantos anos aí? Aí já estava com uns 20 e tantos, assim. 20, sei lá. Aí veio as drogas de novo, sabe? Bendita maconha, aquelas porcaria me envolveram. É assim, ó. É difícil você se relacionar. E eu era um cara muito relacionado. Muitos amigos. Sempre tive muitos amigos. Ainda tenho muitos amigos. E os amigos, sabe como é que é? Você não consegue dizer assim, ó, eu só quero andar com os bonitinhos. Não dá. Você anda com todos. E aí vem não é de só tudo. os bons. Não. E ali você acaba sendo envolvido, influenciado. Se eu estiver andando só com os bons, ruim é você. Eu acabo estragando o grupo. Né? Você olha pro teu grupo assim, nossa, todo mundo é muito do bem aqui. Pode ter certeza que você que é o ruim. Né? Mas foi um período assim que me levou de novo a me afastar. E de novo, Deus me chama a atenção e tal. E aí foi bacana. Eu conheci uma garota. Eu não sei se eu devia falar isso aqui, mas vamos lá. Eu conheci uma garota e essa garota era muito bonita. Muito bonita. Eu tinha 22 anos. Ela tinha um pouquinho menos. Ela tinha uns 18 anos. Ela era linda, uma loira, olhos azuis, bem alemã, bem Blumenau mesmo, né? E eu queria namorar com ela. E ela era evangélica. E ela frequentava um grupo de jovens, sem denominação. Era um grupo que se reunia às sextas-feiras à noite e tal. E aí eu comecei a andar com ela e tal, conheci ela melhor e tal. Um dia eu pedi para ela para namorar comigo. Ela disse: olha, eu só posso namorar com você se você se converter. Eu já caí nesse golpe já. É mesmo? Sabe como é que é? Pois olha. E aí, apaixonadinho, eu falei, não, tô topando. O que tiver que fazer, a gente faz. Então eu conheci Jesus dessa forma. Eu conheci Jesus, eu tomei uma decisão para seguir Jesus, foi por causa de uma garota. E foi muito importante, porque ela me tirou de um meio que eu estava começando a fazer bobagem. E eu não sei que rumo ia tomar aquilo. Namorei com ela por um período. Essa menina realmente era muito bonita. Ela se tornou Miss Santa Catarina, olha só. Pô, Gilson, aí tu veio. Mas quando ela se tornou Miss Santa Catarina, ela terminou comigo. Ela alçou voos maiores. Estou em outro patamar agora, meu bem. Mas foi muito importante, porque essa menina me tirou de onde eu estava. E aí, cara, Deus usa quem ele quiser, meu bem. Exatamente. Então, por isso que eu não questiono nada, sabe? Do jeito que você vier, como foi o método que Deus usou, o importante é que você veio. Essa é a ideia. Bom, daí seguimos, né? Conheci a igreja, fui batizado, tempo depois desviei de novo. E assim, houve uma maratona de altos e baixos, mas a partir de 1990 foi quando eu me casei. Eu então fui batizado e aí eu fui para a igreja, me tornei líder de grupo pequeno, de grupo familiar. Mais tarde fiz escola bíblica. Uma imersão mesmo daí. Aí foi uma ascendência, né? Foi uma ascendência legal. E aí as coisas começaram a dar certo, formei família, né? Mas depois teve mais um outro problema, mais para frente, e quando fui, então, por fim, houve o divórcio. Sim. Eu me divorciei. E no meio cristão isso é uma parada muito complicada de lidar. Sinistra, sabe? Porque vem todo tipo de julgamento, você tem que lidar. É pesado, né? Você tem que lidar com a barra pesada e eu fiquei muito mal. Já não bastasse a situação, vem uma cebola de outras camadas de coisas pra
Pra você lidar, né? Vem junto. Externos. Vem junto. Foi uma época muito terrível. Foi aí que eu conheci... Eu vou dizer, olha, eu não entrei em depressão, mas um desânimo profundo. Teve uns 3 meses assim que eu não saí de casa, só na cama. Eu estava na casa da minha irmã, ela me dava comida na boquinha, sabe? Foi um período muito difícil, muito triste. Mas vencemos, seguimos, né? Isso tudo a gente foi somando, são as etapas que a gente foi somando na vida. Mas foi muito, muito duro mesmo. Meus filhos eram pequenininhos. É isso que eu ia falar, sobre teus meninos. É. E a relação de vocês teve problemas ou... Teve problemas. A gente, é óbvio, né? Separação não tem como não ter problemas. A gente teve problemas, mas vencemos os problemas. Hoje, e a minha ex-esposa, né, mãe dos meus filhos, hoje a gente tem um relacionamento aberto, bacana, a gente se visita, eu vou na casa dela, tomo café com ela, né? Não com pouquíssima frequência, né? Umas 2 vezes por ano eu vou Blumenau, na casa dela. Mas hoje nós somos amigos, né? Maturidade chama isso. Sim, exatamente, maturidade. Né? Passou todas aquelas coisas de casal jovem. Hoje nós somos bem maduros e temos... E os teus meninos estão onde? Blumenau. Tá os dois lá. São 2 pérolas preciosas. Conheci eles demais, se conhecer os 2. Mas já devem estar completamente diferentes, porque faz pelo menos uns 5 anos. Pois é, o mais velho está com 28 anos, casado já. O mais novo tem 24, é formado. Ambos são analistas de sistemas, têm ótimos empregos, trabalham com empresas multinacionais, trabalham em casa, ganham altos salários. Eles são muito bem, muito bem, graças a Deus. Que massa, cara. E a gente se dá super bem, nos falamos todo dia, o dia todo, pelo WhatsApp. Hoje a gente tem esse recurso, né? Conversamos muito. E assim, eles estão comigo, né? Eles estão comigo no nosso ministério, eles estão comigo desde o princípio. Sim. Muito Isso legal, é ótimo, né, muito cara? Legal. Eles também são todos conheceram Jesus, foram batizados, estão firmes. Cara, isso é incrível. Esse é o principal. Cara, como é que foi Vamos falar um pouquinho da Júlia aqui, pra, né, ela falar, pô, mas você falou pra mim, só citou meu nome, já falou de 2 mulheres aí, já falou de Miss e o caramba, pra Júlia ficar feliz nesse vídeo aqui. Tu sabe que eu já tive esse problema, né? Imagina. Eu já tive esse problema. Imagina que você também sou casado com uma mulher, eu sei como é que você... Não, mas hoje a questão da maturidade que você falou, também nesse sentido, né? A Júlia hoje muito madura, mas teve uma época que nós éramos recém-casados, e cada vez que eu dava testemunho, queria falar dos meus filhos, não tinha como falar dela, da mãe deles. Não tinha como desviar disso, óbvio. E aí em casa eu tinha que dar explicações. Mas hoje não, hoje tá bem legal. Ô Gilson, mas fala pra mim aí sobre quando é que a Júlia entrou na tua vida e como é que foi esse processo, porque, cara, você estava aberto para um novo relacionamento? Eu conheço um pouco da história da Júlia, eu sei que também vocês passaram por coisas parecidas, talvez, né? Enfim, também com um filho também e tudo mais. Como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi a entrada da Júlia na tua vida e o que mudou nesse período? Ela chegou no momento mais importante, mais oportuno, mais urgente que podia ser. Eu tava divorciado, isso foi em 2008. Eu estava divorciado há 3 anos, meu divórcio foi em 2005. Anos terríveis, esses 3 anos. 3 anos após o divórcio ali, eu estava afastado da igreja, eu não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Deus. Não estava desviado. Desviadaço. Mas assim, vivendo outras paradas. Outras paradas. Caramba, Júlio. Eu voltei o que era. Não, eu estava muito frustrado com a vida, estava decepcionado com Deus, e não veio me falar em Deus em igreja nesse momento, eu não tô gospel. Não. Não tô nada gospel. E aí eu tô na praia, Armação, Beach, na casa da minha mãe. Graças a Deus, minha mãe tem uma casa muito bem posicionada, ela fica de frente pro mar. E eu tava na frente de casa, dando uma espiadinha. Isso era março de 2008, já tinha acabado a temporada de verão, não tinha mais ninguém na praia. Aí eu olho no mar, 2 moças tomando banho no mar, na frente da minha casa. Eu pensei, essa piscina é minha. Você tá dentro da minha área. Do meu domínio. Deixa eu lá ver quem é. E aí eu olhei e vi, puxa, uma morena bonita dentro da água. Falei, nossa, fim de temporada, ninguém na praia, uma morena bonita na frente da minha casa, na minha piscina, deixa eu olhar de perto. E foi assim que começou, né? Fiquei ali, daqui a pouco ela sai da água, a gente conversou e começamos uma conversa gostosa e estamos conversando até hoje. Seguem conversando. Ela se identificou, né? Disse que ela é cristã. E a família dela toda na igreja, tem irmã dela que é pastora, tem sobrinho dela que é pastor. E eu, puxa, eu também sou evangélico, mas tô desviado. Assim começa, né?
E assim que aconteceu, a gente no fim começou a namorar, eu vim com ela para Joinville e aqui voltei para a igreja, né? Necessariamente, eu não tinha nem que ter saído. Sim. Isso foi automático. A Júlia estava firmezinha ou não? Firme. A Júlia estava firme. Tava na igreja, estava frequentando. E a gente passou a frequentar juntos e nunca mais eu deixei isso, né? Estamos juntos ainda. Cara, mas a teologia entrou quando? A teologia entrou em 2010, 2011, por aí. 2010, acho que foi. Já estava com a Júlia. Eu já estava casado, né? Casamos em 2008. Olha só, a gente se conheceu em março de 2008. Em abril já estava em Joinville. Em maio nós noivamos e em outubro nós casamos. Do primeiro dia até o casamento passaram-se 7 meses. Sabe como é que é? Quando você descobre a bênção, tem que agarrar. Nossa, Jesus, a minha história com a Luana é bem parecida com a de vocês, inclusive na linha do tempo também. Olha só. A gente tá desde 2008 junto também. Olha só. E também. Depois a gente fala sobre isso. Ótimas coisas. Que não é sobre mim. Não. Mas foi legal. Assim a gente começou. Fomos para a igreja. Vocês estavam na IEQ ou não? IEQ. Aham. Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente foi para a igreja, eu não fui com vontade de fazer nada. Eu queria só sentar no último banco, fica lá ouvindo e aprendendo. Essa era a ideia. Eu vou só ouvir, só aprender. Você e 78% da igreja, de qualquer igreja que esteja ouvindo. Eu também. Exatamente. Mas acontece que eu tinha um chamado, eu tinha uma unção, eu já fui nomeado antes para liderança, para administração, para o conhecimento bíblico. E aquilo logo começou a pulsar, né? Então, menos de um ano depois, eu já tinha mudado de uma igreja para outra, né? De um bairro para o outro, onde a gente foi já com o objetivo de implementar grupos de relacionamentos na igreja. Era uma igreja pequena, aqui de Joinville. E o grupo de relacionamento é o quê? É o que eles chamam de grupo caseiro, célula, tem tantos nomes, grupos familiares. Meu GP, né? por exemplo. O GP, grupo pequeno, tem vários nomes. Mas né? é isso. A gente optou por grupo de relacionamento, e até hoje, dentro do meu livro, fala em grupo de relacionamento, porque eu acho que esse é o nome mais apropriado. Sabe? É ali que se formam relacionamentos de todos os tipos, e acima de tudo, relacionamento com o pai. Acho isso muito, muito apropriado o nome. Enfim. Lá começamos, nessa igreja, no bairro Vila Nova, a igreja da minha cunhada, a irmã da Júlia, né? Pastora Jocely. Começamos, implementamos lá, então, o sistema, os grupos de relacionamentos, formamos líderes, eu dei escola bíblica, formação de obreiros, ficamos 9 anos apoiando a igreja local e conseguimos colocar os grupos lá. Depois veio a pandemia e eu não sei mais como é que está lá, porque eu saí dessa congregação em 2018. 2018 nós saímos de lá. Nós mudamos para o bairro Itaú, bem longe, fica 11 quilômetros da igreja. Mudamos para cá e aqui então começamos um conceito novo que é o grupo independente. É o que nós temos hoje, o grupo independente em nossa casa. Não denominacional, né? Não. E a teologia, de alguma forma... Então, você me perguntou quando entrou. Em 2000, isso foi em 2000... Puxa, isso foi 2011, se não me engano. Eu fiz era um ensino à distância, teologia à distância. Eu tinha uma aula presencial, uma por mês, uma aula presencial por mês. Os outros eram todos com apostilas e tal. Isso foi um período. Mas como é que foi para você a teologia? Todo mundo sempre fala muito sobre o quanto isso é um começo, é um fim. Olha, para mim foi importantíssimo. Importantíssimo. Eu vou dizer uma coisa. Essa semana minha mãe ainda estava conversando comigo. A parada da letra que eles falam, né? Parada de quê? O negócio da letra, eles falam assim, cara, teologia é a letra. Ou ela vai te dar fundamento. Exato. Fundamento. Ou ela vai ser a dinamite que você precisava para explodir. Eu vou dizer assim, eu nunca fui um bom aluno. Minha mãe estava falando comigo essa semana. Gilson, você era um péssimo aluno. Só passava mesmo se colava na prova, se fizesse prova final, segunda época, recuperação. Ameaças. Eu era terrível. Assim é que eu era como aluno na minha infância, juventude e tal. Mas quando eu fui fazer teologia, eu me tornei o melhor aluno da sala. Eu absorvia, eu queria, que era uma coisa gostosa. Eu chegava em casa, olhava as apostilas, eu fazia as provas, tirei notas boas. Enfim, fui um ótimo aluno. Por quê? Porque eu estava voltado para algo que eu queria.
E a teologia me chamou demais, me despertou demais, sabe? Então, o curso, lá tinha professores de todo tipo, todas as tendências, tinha professores mais pentecostais, professores mais tradicionais, tinha calvinista, tinha arminianista e por aí afora. Havia assim Era plural, né? Muito plural, né? Então, uma variedade grande de interpretações, e isso foi muito importante. Talvez até durante a aula eu pensava, o que esse cara tá falando? Nada a ver, não é que ele tirou essa ideologia maluca, né? A gente questionava assim, mas depois você soma e você pensa, que importante que foi aquela aula assim, aquela outra assim e tal, né? Então, a soma do conhecimento, a formatura, quando você diz assim, acabou, ouvi tudo, vou reter o que é bom, né? Ouvi tudo, reter o que é bom, mas eu percebi que a soma do conhecimento, ele é importantíssimo. Hoje, eu digo assim, Rafa, você não precisa você não precisa estar vinculado a uma denominação, a uma convenção, né? Eu não sou muito convencional. Dentro de um esquema de treinamento, de aprofundamento e por aí afora, para você se tornar um líder, um pastor, um apóstolo e sei lá quantos títulos que têm surgido por aí. Eu digo assim, Rafa, você é um cara que conhece Jesus, se lê a Bíblia, você já está pronto para começar a pregar o evangelho, né? Talvez não para o teólogo, mas para o Zezinho, sim. Querigma, né? A primeira mensagem ali, talvez, né? Meu Deus, e é para eles que você tem que pregar, não é para os grandões. Então você pode e deve fazer um trabalho. E na sua casa é o melhor lugar do mundo para fazer isso. Então hoje eu parto para isso, para um entendimento simplista. A igreja é simples, o evangelho é simples, o reino de Deus é muito simples. C.S. Lewis dizia a mesma coisa. Puro e simples. E por que complicaram tanto, me diz? Cara. O tempo complicou muita coisa, não só a igreja, né? Demais. E quando você faz uma faculdade de teologia, aí você percebe quanta complicação desnecessária, quanto tempo perdido, quanta gente... E o pior de tudo, quanta gente se beneficiando dessa situação, dessa pluralidade. Esse era meu ponto, cara, que eu queria te perguntar. A gente percebe que... a gente conhece um pouco da palavra e até um pouco da origem da igreja primitiva, e até você ter conhecimento, que eu digo assim, de teologia em si, a teologia, a ciência, né? Cara, um pouquinho de conhecimento bíblico, e você comparar o teu conhecimento bíblico com o que é aplicado nas igrejas, principalmente nas igrejas mais tradicionais, e você tentar achar fundamento naquilo, é muito difícil para um leigo. Sabe? Você precisa ser inteligente pra falar assim, cara, não tem... Da onde os caras tiraram isso aqui? Tipo assim, porque tudo que eu aprendi sobre o que é fundamento da fé, fundamento do cristianismo, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nada disso corrobora com essa regra, ou com essa doutrina, ou com esse dogma, ou com esse hábito, ou com esse costume, sei lá. Nada... Eu não consigo ver nem onde eles se inspiraram pra pensar numa ideia assim. Eu não consigo enxergar. Mas você que, obviamente, escreveu um livro um pouco sobre isso e tem vivido isso, experimentado isso na sua casa e tal, você enxerga que isso é ignorância ou maldade? A forma como as coisas se distorceram, se perderam. A gente tá errando, tentando ir pro lugar certo, ou tem muita gente errando conscientemente? Eu temia você me fazer essa pergunta. Porque você tem a resposta ou não? Eu tenho a resposta. Você tem a resposta? Mas essa resposta eu não vou poder te dar. Eu não tenho essa resposta, cara. Existe uma resposta ou não existe uma resposta fácil? A resposta é muito difícil. Faz a pergunta de novo. Maldade ou? Ignorância. Ignorância. Pois é. Olha só, quando a gente... Vamos lá. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente se converte, quando você muda a direção da sua vida, você sai de um caminho bem ruim, normalmente, né? Eu vejo pessoas deixando crime, deixando prostituição, deixando drogas, deixando... A conversão é realmente uma... mudança de direção. Conversão. Né? Então,
aí deixando tudo que era ruim e entra no admirável mundo novo. Você começa a seguir por um novo padrão, padrão de paz, de pureza, de verdade, de santidade. Escolhas mais sábias. Exatamente. Pelo Então, bem comum. essa é a mudança. E quando você descobre essa mudança na tua vida, e ela faz um bem danado na tua vida, isso é óbvio, né? É ali que você toma decisões e você redesenha a tua trajetória. Ali você acaba conhecendo uma garota, você vai casar com ela, né? O caso de uma garota vai conhecer um rapaz, vai casar com ele, vai formar uma família. E essa família você já sabe que vai ter que ser diferente, vai ter que ter um ensinamento diferente. Você quer formar o que você não era. Você quer formar nos filhos aquilo que você não era. Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Eu quero ensinar eles a fazer as coisas que eu não fazia. Então você começa a projetar e você faz um mundo ali para sua família. E o que acontece? Você descobre que é bom no que está fazendo, que você sabe ensinar, que você sabe transmitir, né? O que é um evangelista? É um bom vendedor. É o cara que consegue passar uma ideia e as pessoas compram essa ideia. Então você descobre que é bom, você é um bom vendedor, você passa a ideia para frente, você evangeliza, você ganha pessoas, você ensina. Daqui a pouco o pastor vê que você tem habilidades. Ô, Rafa, vem cá, eu preciso de você. Que tal você ensinar as crianças na escolinha e tal, e papapá? Não, toma aí, a gente quer contribuir. E você começa a se envolver. Muito bem. Até aí as coisas fluem muito bem, muito bem. E você é uma pessoa feliz e realizada. Se sente útil. Você está mudando o mundo. Dentro da sua perspectiva, das suas limitações, você está trabalhando em função de mudar o mundo. Até que você começa a esbarrar em limitações da estrutura em que você está, né? Dependente de denominação, de religião, de seja lá o que for. Da estrutura que você está, você começa a conhecer limites, você começa a descobrir que tem certos lugares que não dá para pisar, tem certos lugares que não dá para sentar, tem certas coisas que não dá para falar. Tem intocáveis. Intocáveis, né? E aí você delicadamente começa a confrontar algumas coisas que ouve com aquelas coisas que você lê. Peraí, mas o que ele falou lá não é o que está sendo... Não é o que está escrito não aqui. Não concorda com o que alguém muito mais importante disse. Pois olha, basicamente isso. Né? O autor de todas as coisas. Né? E aí você começa a descobrir que nem tudo são flores. É aí que acontece muitos problemas. Como nós tínhamos falado antes, pessoas saem para começar uma outra igreja. Não, aquela lá estava errada, eles estavam pregando coisas desse tipo, o pastor falava abobrinhas e tal. Eu vou fazer uma outra igreja, vamos começar já, vou alugar um templo ali no centro da cidade, vou comprar um microfone e umas cadeiras brancas e tal, e vou começar a chamar a turma. E você cria uma nova igreja. Uma nova, eu não gosto de falar nova igreja, uma nova congregação. Igreja é uma só, né? Uma nova congregação. Nossa, baita, é isso mesmo. E aí começa um novo trabalho. Esse trabalho nasceu da outra. Você tem toda a doutrina da outra, todo o fundamento da outra, só que aquelas coisinhas que você não concordava, você não vai aplicar aqui, mas o resto tudo vai. Você subtraiu algumas coisas. Exatamente. Quer ver um exemplo bíblico? Quando Jesus morreu e foi para o céu, 40 e poucos dias depois ele subiu, vazou, foi para o lugar que nós queremos ir um dia também. Deixou o trabalho com os apóstolos, os 12. Onde? Em Jerusalém. O que era Jerusalém? Era uma cidade judaica. Era a capital do judaísmo. Jerusalém era o berço do judaísmo. Os 12 apóstolos eram 12 judeus. Jesus Cristo era judeu. Os 12 apóstolos eram judeus. Perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, era judeu, fazia parte do Sinédrio. Depois, teve todo aquele processo, né? A caminho de Damasco, se converteu, tal. E ele começou a fazer um trabalho com os judeus. Ou seja, o que era o início da igreja? Era uma corrente judaica que perdeu alguns costumes e introduziu outros.
mas era o mesmo judaísmo. Uns até que eu achava legal, a gente pergunta. Não, todos achavam legal. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo Às vezes eu olho 2, pro judaísmo e penso assim, nossa, só falta Cristo. pois é, fecha. Que era legal, né? Porra, meu. Pô, os caras... Se eu fazendo um parênteses aqui, que eu não quero trazer alguém, se eu conhecer, alguém também quiser indicar alguém aí que seja dessa linha do judaísmo, eu acho legal pra caramba, dos judeus. Aham. Sobre a questão que eles têm cara, eu não vou saber os nomes, os judeus que me perdoem, mas das coisas das relações que eles têm com os filhos, de ensinar os filhos, Sim. né? As coisas que eles fazem Fundamentos em memórias familiares. sabe? Aham. Questão do Legal. deserto, da escravidão, aquelas coisas que têm significado e que eu vejo que a gente como crente, como evangélico, como católico, como cristão, né? Vamos falar do segmento cristão, de maneira geral, a gente também tem nosso Natal, a nossa Páscoa, Sim. né? Essas coisas. Mas, cara, a gente perdeu Não, demais. a essência do negócio. Cara, o judeu não quer perder a essência, cara. Ele muito vai... legal, cara. Sabe por que ele come pão sírio, cara? Sabe por que eles dormem fora de casa ainda com os filhos naquele período? Cara, é pra vir experimentar, sabe? Porque o jejum dos caras é doloroso. Não é o jejum de sem WhatsApp, é um jejum não é o jejumzinho, essa semana eu não vou comer Nutella. É o jejum, jejum mesmo dos caras ficar baforento mesmo, de não comer e tal. Sabe? De fazer reflexões. Eu acho legal pra caramba essas coisas, cara. Eles têm muita tradição bacana. Dá umas paradas que são valiosas e você consegue falar assim, mano, faz sentido fazer isso. A mesa com todos em redor. Isso, tem coisas que faz. Reunida. Eles estão lá, eles vão começar a comer, primeiro vamos orar. Vamos orar e a oração é muito séria. Dar graças, né? No que termina de orar, já estão cantando, daqui a pouco já se levanta, sai dançando em redor da mesa. Tudo é celebração. É uma coisa gostosa. Assim, esses valores eram... Mas voltando. Perdemos alguns deles. Mas ganhamos outros. Voltando, então, o que era? Era uma corrente judaica, com alguns costumes abolidos e outros introduzidos. Eu falo sobre isso no meu livro. Essa é uma situação que houve ali no início. Você vê em Atos capítulo 2, nos versículos 42, 47, principalmente, quando fala sobre o fundamento das igrejas começando nas casas, as pessoas tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, tal, né? Era muito legal. Ninguém passava necessidade. Olha só, ali você vê no versículo 47 que eles estavam já se reunindo nas casas, tendo tudo em comum, comendo pão juntos e orando e tal, mas eles ainda estavam se mantendo em encontros rituais no templo. Para quê? Aquele tempo que Jesus falou assim, derruba que em 3 dias eu faço um novo, e esse novo não era de pedras, né? Jesus já estava dizendo, chega de templo, vou fazer um novo em 3 dias. E é aqui, o templo sou eu. No coração. Mas eles estavam indo no templo. E tem pastores, agora eu vou falar apontando o dedo aqui, tem pastores dos dias de hoje que falam assim, tá vendo? Eles se mantinham no templo. Não, eles se mantinham no templo judaico. Era uma tradição, eles eram judeus. E demorou muito. Eles se mantinham no templo porque eles estavam sem o entendimento. Sem entendimento. E aí o que acontece? Aquilo era bom. Como você falou, como era legal a vida judaica, como é bom os costumes e tal, né? É bom. Então, para que largar o que é bom? Para que largar o que está dando certo? E o que aconteceu? A igreja só se tornou igreja, sabe? Quando é que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos? Isso foi há 17 anos depois, lá em Antioquia. Quando Paulo e Barnabé começaram uma igreja lá, com gregos, com romanos, com árabes, com tudo que era tranqueira que apareceu, que menos tinha lá era judeu. Ali eles não tinham conceitos, ali se comia de tudo, porque judeu não come de tudo, não. Tem coisa que não põe na mesa, certo. Lá comia de tudo. E Paulo chegou comendo de tudo. O que é que temos hoje? É pernil de zebra caçado no mato. Opa, isso é impuro. Pedro já ia dizer, não, isso é impuro, Senhor. E ali começou a igreja de fato. E ali pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque ali eles eram cristãos. Ali eles estavam aplicando o que realmente Jesus Cristo mandou fazer. Exatamente. O que aconteceu? Eles desvincularam das tradições. Hoje, o que acontece? Muita igreja extremamente tradicional, pastores extremamente ligados às suas tradições bonitas, tradições que deram certo. Hoje temos uma festa assim, amanhã temos um evento lá, e não sei o quê, gradação daquela equipe, aquele pessoal lá vai apresentar aquilo e tal. Que igreja bonita, somos todos irmãos, mãozinha na cabeça e vida que segue.
E a Bíblia falando em outra coisa. A Bíblia falando em vamos mudar o mundo. A Bíblia dizendo assim, ó, escuta aqui, amigo, do teu lado tem um cara que está indo pro inferno. E ele está roncando do teu lado. Eu falo no livro sobre o clamor do mundo. Rafa, tem um clamor que está em volta da tua vida. Existe um clamor em redor da tua vida. É o clamor do mundo que ruge ao teu redor. E é só no teu redor, não é no meu. Eu não conheço as pessoas que estão ali ligadas a você. Exato. E elas são tua responsabilidade. Eu não consigo fazer nada por essas pessoas. Só você. E você não está dando atenção a esse clamor porque está muito envolvido com muitas coisas na tua denominação. É ali que eu estou. Eu fico pensando, alguma coisa tem que acontecer. Não é assim, não é desse jeito. Tá errado. Não é esse o caminho, não é esse o método. Isso está muito farisaico. Nós temos que assumir a nossa posição. Por isso eu digo assim, ó, vamos mudar o mundo. Eu começo o livro dizendo assim, isso parece uma utopia. Tem gente que vai dizer, isso é loucura, ninguém consegue mudar o mundo sozinho. Isso não existe, é uma utopia. Isso é um sonho maluco. Eu digo assim, ó, Deus... Em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo falou assim para Timóteo, Deus deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus é maluco? Como é que todo homem vai ser salvo? Não tem condições. A gente sabe que não. Quantos que já morreram, nem salvo foram, e outros tantos que não vão ser. Aqueles xiitas e islamitas vão ser salvos, os caras matam crianças. Não. Deus, de onde é que tu tirasse isso, Deus? Todo homem vai ser salvo. Mas Deus não está dizendo que todo homem vai ser salvo. Está dizendo que Deus deseja que todo homem seja salvo. Uau. E se esse é o desejo de Deus, Rafa, esse é o meu desejo, é o teu desejo. Nós não podemos pensar menor do que isso. Então nós temos que ter esse desejo. E esse desejo não se pratica com exercícios templários, com festividades congregacionais. Esse desejo, de jeito nenhum. Esse desejo você pratica lá fora no mundo. Então nós não temos que ter uma igreja, nós temos que ir na igreja, nós temos que ser igreja. Aonde nós estamos. É lá no teu local de trabalho, na rua onde você mora, na família onde você está inserida, no teu clube social, nos teus relacionamentos. É ali que você é igreja. E ali, amigo, não tem convenção, não tem doutrina, não tem pacto, não tem isso, não tem aquilo. Até você e Deus. Até porque se você quer, de alguma forma, ser legalista nos teus costumes, você quer ser... um cara que quer seguir dogmas e convenções, você vai ter que tomar uma decisão, porque ou você é legalista e você quer seguir dogmas e enfim, essas convenções que as igrejas impõem, ou você vai alcançar vidas. Porque muito difícil você vai conseguir fazer com as duas coisas juntas. Né? Eu diria impossível. Alcançar as vidas que são necessárias. Porque a galera que... Os crentes estão... As ovelhas gordas... Essa galera até gosta, às vezes, de... Sabe? De que você coloca uma coleirinha nela e tal. Mas a galera que precisa de verdade conhecer a Cristo. Porque depois que você conhece a Cristo... A gente conversou um pouco fora do ar sobre isso. Então, é o lance da ignorância e tal. Não conhece... Uma coisa é você não saber quem é Cristo. Outra coisa é você negar a Cristo. Entendeu? Muito forte. Então, assim, conhecer o Cristo, a partir de agora, e aí? Você escolhe caminhar com ele? É por ele que você escolhe ou não? Eu prefiro não. E é o que vai acontecer com a galera que ele citou aqui de, enfim, religiões que são anticristo, até se parar pra pensar, né? Porque eles fazem coisas que são completamente avessas ao que Jesus pregava. E também, infelizmente, vai acontecer com pessoas que conheceram a Cristo, mas que decidiram não segui-lo ou não imitá-lo, né? Genuinamente, né? Cara, Cristo escolheu não imitar enfim, as pessoas que acreditavam em Deus naquela época. Ele agiu diferente, sabe? Até ele agiu diferente. Então, se quer imitar ele, saiba que você também vai ter que agir diferente, né? Se você quer realmente imitar Cristo, saiba que você vai ser um revolucionário no meio onde você estiver. Vai andar na contramão. Você vai ser um rompante no sistema. Assim. Quantos quiseram matar Jesus? Quantas vezes tentaram empurrar ele de precipício e tal, jogar pedra? Quantos tentaram matar Paulo? Paulo foi apedrejado. Paulo é o exemplo. Paulo é esse exemplo, né? O exemplo do cara que nunca ganhou ninguém para Jesus. Muito pelo contrário, tirou muita gente da terra.
né? Perseguidor. Então, e quando ele se converte, e há uma conversão de verdade, há uma mudança na postura e no entendimento, ele precisa mudar de verdade. E aí não são os hábitos e costumes, é a essência. Essência. É a essência. Bateu Tanto que forte nele. imagina os lugares que Paulo precisou muita gente corria dele e agora ele voltava para evangelizar, os caras falavam, mas você não vai me matar? Medo, né? Esse pau até Tava forte concorda. ainda, né? Eu concordo com você, mas você não vai me matar, você não é uma pegadinha, entendeu? Não. Isso aqui, tipo, porque podia ser, né? Claro. Tipo assim, Era o você contexto aceita que ele Jesus? vivia. Aceito. Flau! Pau. Entendeu? Aham. Você não vai matar, porque o cara é temido, né? Então, assim, é um cara que... Imagina como é que foi pra esse cara. Se Foi esse cara forte. não precisou realmente colocar... se tirar as vestes do legalismo no qual ele vivia até ali, que ele foi ensinado assim daquela forma, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, cara. Sabe? Ele primeiro precisou se despir do velho, do soldado Paulo, para que o apóstolo fosse ouvido. Porque se ou você é soldado ou você é apóstolo, cara. Uhum. Sabe? O soldado é temido, o apóstolo é ouvido. E a gente foi chamado para falar, né? Essa comparação é legal. Bem legal. Acabei de inventar. Eu Parabéns vejo... pra ele. Mas sabe que as coisas surgem assim, né? Sim, cara. Eu tenho muitos termos. As coisas aqui surgem dentro. assim, não. A gente sabe de onde vem, né? Quem sabe- Não, eu digo assim, ó, eu tenho muitos termos que eu coloquei aqui que são termos assim que as pessoas não utilizam, mas não foram super criações minhas, são coisas que a gente vai conversando de repente, opa, essa eu quero anotar. Eu conheço um cara que gosta de fazer de repente. Eu acho muito legal. Eu anoto, eu tenho uma agenda. Eu ainda sou do cara que eu sou daqueles que ainda usa agenda, sabia? Uhum. Outro dia eu falei isso pra minha irmã, eu falei, tu usa agenda? Não. Quem é que usa Agenda para anotar as coisas? Só você. Só eu que uso agenda. Mas eu anoto. Às vezes eu tô dormindo, no meio da noite, assim, me vem uma coisa, um sonho, uma coisa clara, assim, né? Uhum. Eu tenho que pegar a agenda, eu pego a luzinha do celular e anoto, porque senão outro dia eu acordo e esqueço, né? Então já tá anotadinho. Outro dia de manhã opa, olha o que veio para mim durante a noite. A agenda é importante, eu tenho ela sempre O comigo. pessoal fala muito isso, né? O pessoal sempre tem uma Organização é importante. Pra ter uma caderneta. Mas, concluindo o nosso assunto ali, pra gente não deixar se perder, o livro vai ter todo esse plano de fundo, toda essa essência, todo esse sentimento de a gente precisa fazer diferente para ter um mundo diferente. É meio Exatamente, isso. É isso. Exatamente. É uma provocação o livro. É uma provocação. O livro, o título dele, é um título que me encantou da primeira vez que a gente pescou ele, né? Vamos Mudar o Mundo é uma coisa que acho que todo mundo gosta, todo mundo tem, ainda mais em tempos de pandemia, de coisas que a gente tem visto por aí, né? O Vamos Mudar o Mundo é um conceito meio comum, né? Todo mundo absorve esse conceito facilmente. Só que muitas pessoas, amigos, para quem eu já tenho conversado, passado a ideia, eles compram isso pensando assim que o livro vai falar alguma coisa de política, vai falar alguma coisa de situação do domínio coisa meio globalista chinês e tal, né? E não é nada disso, né? Não é nada disso. Eu não quero mudar o mundo e suas questões políticas, sociais, não é o econômicas. Pink e o cérebro. Não, eu não tenho nem eu não tenho mudar nem... o mundo, não dominar o mundo, vocês entenderam errado. Jamais. O conceito, o que eu estou querendo passar é que a única entidade capaz de fazer alguma coisa realmente produtiva para esse mundo é a igreja. Só que a igreja precisa se reorganizar, se redefinir, né? Criar conceitos assertivos, para que possa direcionar o seu rebanho, de um modo geral, em direção a uma coisa que realmente dê resultado. Gere mudança. Porque, de fato, Jesus está para voltar. O que vai acontecer daqui para frente vai ficar muito pior. O anticristo reinando, isso aqui vai ficar terrível. O mundo vai caminhar a passos muito largos em direção à sua própria decadência. E o que nós podemos fazer como igreja é retardar esse processo. É inevitável. O anticristo virá e vai reinar. Isso está na Bíblia, a gente não vai escapar disso. Fugir da escatologia. Não tem como. Ela é fatal. Mas o que a gente pode fazer é retardar esse avanço que está um pouco rápido,
né? E salvar o maior número de pessoas que a gente puder. Pra quando esse dia chegar, nós Subir com uma galera forte pro céu, né? o pai fica orgulhoso de nós. Exatamente, a festa vai ser grande. Aham. É essa a ideia. Então, o que a gente quer? É traçar uma meta, um trabalho, uma visão, sabe? Vamos trabalhar unidos, mas com uma visão acertada. Vamos fundamentar na Bíblia. O que é o nosso manual, exatamente? É a Bíblia, é ali, foi escrito por Deus, esse é o caminho, não adianta querer inventar, sabe? E essas muitas invenções acabam tirando as pessoas do seu rumo certo. Então, vamos voltar para a igreja? Vamos voltar para a Bíblia, para a igreja primitiva, para os conceitos originais? É ali que a gente agrada. E se a gente agrada, se deu certo no começo, tem que dar certo hoje. E se a gente agrada, Deus está conosco. Se Deus está conosco, a gente pode fazer coisas grandes. Essa é a ideia. O livro tem uma direção nesse sentido. Bom. Então é assim, não sou o salvador da pátria, não sou dono da razão, muita gente já vai discordar do que eu falo ali, vai ter muita discussão, mas, gente, para quem tem uma mente aberta, que está afim de fazer uma coisa realmente permita-se ser provocado, né? Permita-se pensar sobre isso, né? Tá aí o assunto. Como é que a pessoa adquire esse livro, Justo? Como é que a pessoa Muito faz? bem. Hoje, chegou agora, né? Mas hoje a forma seria pelas redes sociais. Eu tô expandindo ele pelo Face, vamos turbinar um pouco mais aí a divulgação. O WhatsApp, os relacionamentos, eles estão por aí. Eu tenho apenas 1000 livros impressos. Então isso vai ser rápido, só dentro de relacionamentos. A partir daí, nós vamos trabalhar com distribuidoras. Ele vai para a Amazon, isso eu já sei que vai. A própria editora vai botar na Amazon. Isso é ótimo. Mas a Amazon, ela não tem... Assim, quem é que vai entrar na Amazon, procurar Vamos Mudar o Mundo do autor Gilson Estevam? Só quem sabe. Né? E quem sabe vai pegar direto pelo WhatsApp. Então eu não boto muita fé na Amazon hoje. Uma vez que Mas é uma forma segura de comprar, a galera vai achar Sim. Uma vez que ele vá para frente, que começa a dar retorno, que as pessoas começam a falar um para outro, aquele livro, ou aquele cara, aí começa a dar um retorno maior, aí nós podemos botar nas livrarias, que aí vai ter procura. Legal. Então vai crescer assim, devagar. Hoje, lá na transportadora, foi interessante, né? Lá na transportadora, hoje, uma garota que me atendeu lá, uma escriturária da transportadora, falou assim, eu gosto muito de ler. Ela foi muito bacana comigo, porque eu não podia pegar esses livros lá, eu tinha que esperar eles entregar na minha casa amanhã. Mas eu falei que eu tinha uma reunião hoje à noite, um podcast para gravar e tal, e eu precisava do livro. E ela falou, um livro? O senhor que escreveu? Fui eu. Eu quero ler o seu livro. Então já está agendado, você vai ler o meu livro. Então é bacana, assim, as pessoas se estimulam pelo título, pela ideia, pela maneira como a gente projetou tudo isso. E vamos botar fé que essa coisa vai para frente. Eu creio que sim. Então procure aí o Gilson nas redes sociais, Gilson Estevam, tá? Procurei no Facebook, no Instagram também, provoquei o Gilson a fazer mais conteúdo lá no Instagram, então provavelmente em breve, se ele também aceitar a provocação, ele vai estar aparecendo lá, né? Mas mais vezes aí. Então procurem para que vocês leiam esse livro, se permitam ser provocados, dê de presente de Natal, né? Estamos nesse clima aí. Opa! Então quem sabe seja um presente legal. Amigo secreto. Se você... de repente conhece alguém, aqui eu tô falando pelo que eu conheço do Gilson, pelo que eu conheço do que o Gilson falou do livro para mim. Se você também conhece alguém que cansou na fé pelos métodos tradicionais e conhecidos e de alguma forma se afastou de Deus por causa da doutrina, por causa da congregação ou por causa da igreja, primeiro, essa pessoa é burra, sim, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, misturou as coisas, mas é completamente compreensível que isso aconteça. Então, dá esse livro de presente para ele, cara. De repente você vai virar uma chave na cabeça dessa pessoa que ela não vai para tua igreja. E amém por isso. Mas ela vai voltar para o que é essencial, que é Cristo. Então dá esse livro que pode ser um despertar para ela. E se você também percebe que de repente tua igreja tá tomando um rumo que você pensa assim, cara, eu amo tanto esse lugar, eu amo tanto essas pessoas, eu amo tanto meu líder. Honre ele com esse livro, cara. De repente seja você a chave para revolucionar o caminho da tua igreja, cara. E assim tua igreja revolucionar o mundo, mudar o mundo de alguma forma. Então, tem várias possibilidades que esse livro só precisa que você faça ele chegar na mão certa, né, Gilson? É isso aí. É isso aí. Gilson. Fechou. Meu querido, não acabou ainda. Tem um momento aqui do nosso programa que a gente faz um momento de terapia aqui. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta aí pra você que você... É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu tenho umas bem mais difíceis, tá? Sim. Bem mais difíceis preparadas aqui. Nossa. Esse é o momento tradicional do nosso programa, que é com o quadro com o qual a gente encerra aqui, chama Perguntas Incomuns.
fazer uma pergunta, talvez você nunca tenha pensado sobre o assunto, mas você vai entender, dê a melhor resposta que você puder. Primeira pergunta que eu te faço é: como é que você se imagina daqui a 10 anos? Aos 72 anos, eu me imagino ainda muito nativa, muita atividade. Eu ainda acho que dá para ir longe. Considerando que a minha vida começou aos 60, eu acho que dá para ir longe ainda. Eu me imagino trabalhando, pregando, ensinando, escrevendo. Tem outros livros que eu quero escrever, tem outros livros que eu estou escrevendo e eu quero publicar todos eles. Eu acho que daqui a 10 anos eu ainda estou em plena atividade. Em plena atividade. Será que nós vamos ter um filme, uma sériezinha assinado por uma história do Gilson aí ou não? Eu vou botar uma pilhazinha nessa conversa. Esse aqui é o primeiro de 4 livros de uma série chamada a série Vamos. Esse aqui é o Vamos Mudar o Mundo, é o principal, é o que deu origem. Mas eu já tenho outro livro pronto que é o Vamos Começar de Novo, é um livro de discipulado e evangelismo. Eu tenho Vamos Renovar a Mente, que eu acho que vai ser o principal dos 4. E eu tenho também Vamos Fazer Amigos. Vamos Fazer Amigos é um método de evangelismo pela amizade, de um para um. Relacionamento. É o melhor de todos. Eu acho que vai ser os 4 livros legais que vão sair no ano que vem. Um saiu agora, né? Os outros 3 do ano que vem. E nós vamos mexer com muita gente por aí. Tem mais coisa para vir. Tem mais coisa para vir. Aqui aos 10 anos eu vou trazer surpresinhas. Vai ter bastante coisa aí nesses 10 anos. Tomara, Gilson, tomara. Ô, Gilson, conta pra mim, cara, qual que foi o momento, você, olhando pra do alto dos seus 62 anos, pensando num livro, assim, agora, pra você vai ser muito bom, que é a primeira vez que consigo falar isso com um escritor. Pensando em escrever um livro, um capítulo muito feliz da tua vida. Bom, vale entender que com 62 anos, mas essa carinha de 41, né? Eu mais acho uma história que de quem vê o 112. Muita história, mas eu ainda muito jovem, ainda tenho muita energia, muita vontade de mudar o mundo. Eu acho que um capítulo muito legal da minha vida que eu poderia escrever foi quando meus filhos nasceram. Foi uma das melhores recordações da minha vida. Sai bastante aqui isso aí. Sai, né? Eu amo eles demais. São 2 garotos, 2 homens, né? 2 homens, mas para mim ainda são os meus meninos. Eu ainda chamo eles de os meninos. E eles marcaram profundamente a minha vida. Então foi um período que eu me dediquei a eles prioritariamente. Nós brincávamos todo dia, nós jogávamos bola, nós fazíamos muita coisa junto. Uau. E se você pudesse, aquela curva dramática da tua vida, porque um livro de história, né, um livro que conte uma história, ele tem aquela curva assim que você fala assim, meu Deus, que encruzilhado, cara, tá, ou que momento triste, ou que ele vai fazer agora? Teve algum momento bad, assim, que também seria um capítulo triste da tua história, um capítulo um pouco mais deserto ou escuro, sei lá, você vai pro lado que eu você tô achar. Eu tô vivendo um período bem triste hoje. Minha mãe doente, muito doente. Ela está muito doente. E isso está sendo um período muito ruim. Você vê, de 7 dias da semana, eu fico 2 aqui em Joinville e 5 com ela lá na Praia de Armação, onde ela mora. Né? Cuidando dela. Amanhã estou indo para lá novamente. A gente veio ontem. Amanhã, depois da reunião do nosso grupo, eu já estou indo para lá. Esse está sendo um momento muito triste. A gente está sem alegria. Isso aqui está vindo numa hora tão importante, mas eu estou tendo um conflito de emoções. Esse é um momento triste. De administrar eu tive outras situações assim bem dramáticas, algumas curvas fortes assim, mas vamos deixar. Vamos deixar por hoje esse momento que está sendo bem triste. Mas, Ju, deixa eu te fazer um parênteses aqui. Eu geralmente não questiono as respostas que são dadas aqui. Mas, cara, eu com vontade de chorar. Não vou chorar, não. Eu acho muito divino quando... Eu conheço um pouco da tua história, você contou um pouco, compartilhou aqui, pra quem tá escutando isso aí até aqui, e você falou que perdeu uma perna, cara, com 16 anos. Eu não... Obviamente não me imagino uma situação dessa. E... Cara, que honra você tem com a tua mãe de você olhar para o momento que ela tá passando agora, que não é externo a você. Não foi em você, não é com você, não é nem sobre você.
E isso é uma coisa que te dói, sabe? E eu acho que é isso que torna a gente humano, sabe? Acho que isso torna a gente muito humano. Eu tenho uma relação forte de família. Quando eu perdi minha perna, em 1976, eu fiquei 3 semanas hospitalizado. 3 semanas direto no hospital. Todos os dias dessas 3 semanas, a minha mãe estava lá comigo. Isso era lá em Camboriú, eu morava em Blumenau. Não era tão perto, as estradas eram mais complicadas. Uhum. Era meio longe. Ela ficou todos os dias comigo no hospital. Aquela conta hospitalar foi gigante. Uma época que nós não estávamos tão bem assim. Meu pai assumiu uma bronca forte ali com o hospital. Mas a minha mãe não me deixou. Fomos para casa, eu fiquei 2 anos em casa. Minha mãe cuidou de mim, me dava remédio na boquinha, me ensinou a andar novamente. Pela segunda vez ela me ensina a andar, né? Agora sem uma perna. Foi um processo que ela acompanhou e, nossa, quantas vezes, mas muitas vezes, ela me pegou chorando lá no quarto, ela sentou do meu lado e chorou comigo. Uhum. Então, minha mãe, nossa, parceira num momento difícil. E você tá tendo a oportunidade de Exatamente. retribuir. Mas, cara, eu acho lindo, assim. Acho lindo e acho inspirador, assim, que as pessoas consigam, quando for pensar num momento difícil, sair um pouco de si e pensar que tem uma dor que tá externa a nós e pode ser tão dolorosa quanto, se colocar na pele do outro e entender que o sofrimento do outro também é nosso, né? Isso é muito, muito divino, eu acho. A gente fez um vídeo essa semana, até postamos recentemente, de uma dessas perguntas aqui, que é: o que você faria se você soubesse que o mundo acabaria hoje? Fizemos umas perguntas pra galera na rua. Resolvemos levar essa pergunta e perguntar pra galera na rua. As respostas foram incríveis, assim, muito louco, né? Porque cada um, às vezes, vai pro campo filosófico, outro vai pro mais prático, outro vai pro existencial, outro vai pro familiar. As respostas foram incríveis. Até recomendo pra quem tá assistindo esse vídeo aqui que vá assistir Repórter em Comum lá no Instagram do @BemEmComum. E eu vou mudar um pouquinho essa pergunta pra você. Se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, qual a primeira coisa que você gostaria de fazer? A primeira. Você tem 24 horas, vai dar tempo de fazer algumas coisas, mas a primeira. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente não conversou em momento algum hoje. Eu e a Julie, nós adoramos acampar. Uau. Compramos uma barraca nova, que inclusive só usamos uma vez, porque minha mãe ficou doente. Me convidem, por favor. Não conseguimos mais acampar por causa da doença da minha mãe. Mas a barraca tá novinha, só usamos uma vez. Eu gosto demais, a Julie também. Nós temos todos os apetrechos, fogãozinho, geladeira de camp, tudo, nós temos tudo. A gente vai equipado. Se tu me dissesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu carregava meu carro com a barraca e as minhas apetrechos, eu escolheria um camping bem legal, porque tem muitos campos que eu ainda quero conhecer. Eu também. Muitos, conheço poucos. Eu escolheria um bem legal e lá eu iria para estar acampado no meu último dia de vida. Não ia mais conseguir mudar o mundo de um dia para o outro. Não ia mais salvar a humanidade. Aproveitar um pouco. Eu ia fazer o que eu mais gosto. E existe alguma coisa que você... Pode ser uma loucura agora, tá? Pode ser uma coisa meio fora da caixa agora, assim. Que você tem medo de fazer, ou não tem tempo, ou não tem recurso, ou enfim. Que os dias atuais, ou a tua cabeça de hoje, até agora, não te permitiu fazer e tal. Mas que se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, você falar: azar, não vou morrer sem fazer isso aqui. O que seria? Poxa, essa é uma pergunta... Pessoas que têm dificuldade de pensar nisso são pessoas que vivem muito intensamente a vida, sabe? Eu sempre penso assim, cara, se o cara não consegue ter essa resposta, é porque ou ele não tem medos, né? Que travem o suficiente para bloquear ele de fazer alguma coisa. Eu tenho. Tá. Ou não tem medos que bloqueiem, ou... Enfim, são pessoas que vivem a vida intensamente, assim, a ponto de não ter nada. Eu acho que eu não tem nada assim que eu teria medo de fazer. Desde o meu acidente, em 76, eu não ando mais de moto. Mas não é porque eu tenho medo de moto, não. Eu não tenho como trocar a marcha, porque é no pedal esquerdo, né? Se troca a marcha com o pedal esquerdo. E eu não consigo. Minha perna esquerda não tem essa habilidade de mexer com o pé. Mas agora, recentemente, quando nós acampamos, eu e a Julie, fomos num camp aqui em Rio Negrinho, tinha quadriciclos. E nós andamos de quadriciclo e pra mim foi o céu. Eu tava andando de moto de novo, sabe? Eu não tenho nada que eu tenha medo de fazer. E o que eu penso, assim, ó, que eu
eu gosto muito de viajar, gostaria muito de conhecer outros lugares, outros países, mas eu não tenho a menor vontade de conhecer o Oriente Médio, povo muçulmano, aqueles lugares... Você não tem vontade? Não, e se me dissesse, Gil, eu tenho uma passagem para você ir para o Iraque amanhã, eu digo, não, obrigado, Igor. Eu vou ficar aqui, vou lá para o Dr. Pedrinho acampar. Baita presente, né? Uma passagem para você ir pro Iraque também. Não, se lascar com esse presente. Não. Qual que é a viagem dos teus sonhos, falando em não iria pro Iraque? Noruega. Por quê? Eu tenho uma coisa assim com a Noruega, acho um lugar fantástico, lindo demais. Sabe, aqueles fiordes, aquelas vilas do interior, quietinhas, tradicionais, silenciosa, rústica, linda, muita natureza, frio, que eu gosto de frio, aurora boreal. Rapaz, Noruega é um lugar encantador, lindo demais. É caro pra lá? É caro, mas assim, ó, lá é um país extremamente organizado, lá não tem desemprego, não tem analfabetismo. É o primeiro mundo... Mas primeiro mundo legítimo, autêntico. Os países nórdicos estão mais à frente dos demais primeiro-mundistas, né? Mas lá a Noruega é encantadora, é fascinante, eu quero muito conhecer. Não morro sem conhecer. E quando você morrer, você quer ser cremado ou quer ser enterrado? Não. Puxa, por favor, creme, né? Creme. Bota fogo. Se fosse para ter uma frase escrita na tua urna, ou uma frase pela qual você gostaria de ser lembrado, qual que seria essa frase? A frase seria, por aqui andou um inconformado. Uau, cara. Uau. Mas isso era legal. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala, não se conforme com esse mundo. Não vos conformeis. Eu não me conformo. Ainda assim, tu ia ser bíblico, tu ia ser gospel ainda na lápide. Ô Gilson, nós vamos fazer uma viagem agora lá visitar o Gilson antes do acidente de moto, do acidente lá de moto de Balneário, com 15 anos de idade. Pegar uma máquina do tempo, você, com a cabeça de hoje. Nossa. Vai voltar lá e visitar. Isso, já pensei você muito. vai aparecer você tem 30 segundos para falar alguma coisa pro Gilson. Que ele não vai fazer ideia de quem é você, né? Não. Mas o que você diria pra ele? Aí eu dizia assim, ó, cara, toma jeito, que esse teu rumo ali tá totalmente furado. Tu gosta dessa tua perna aí? Cuida bem dela. Sai de cima da moto. Não, olha, eu já pensei muitas vezes assim, eu queria voltar a essa época aí. Eu vou te ser franco, o Rafa, a minha adolescência foi muito legal, sabe? Muito legal, muito divertida. Como eu te falei, eu adorava esporte, jogava basquete, andava de bicicleta. Era muito legal. Blumenau era uma cidade gostosa de andar, de viver e tudo mais. Minha família era ótima. Não tenho más recordações da minha adolescência, não. Até aconteceu um acidente. Nossa, só show de bola, só coisa boa. Então, eu gostaria de voltar com esse entendimento de que a vida não é aquilo que você desenhou, que você assistiu, que alguém falou para você. A vida é um pouco mais dura. Aliás, a vida é muito dura. Os ensinamentos são muito fortes. Eu fui doutrinado na escola da vida, mas literalmente, com um chicote no lombo, com muita porrada, com muita cara na areia. Foi por aí. Então, severo. Eu pude vontade de voltar lá e dizer isso, sabe? E dizer isso. Aí você tá voltando para a máquina do tempo, porque senão você vai ter que ficar lá para sempre, e aí talvez também não fosse tão bom, né? E aí o Gilcinho fala... Era Gilcinho? Como a galera te chamava quando tinha 15 anos? Não, eu sempre fui grande, né? Era o Gilson? Não, era Gilson, vai. O Gilson fala assim, cara, como é que nós estamos lá no futuro? E aí você fala rapidamente pra ele como é que você tá hoje, que você tá casado, que você tem 2 filhos grandes, que você escreveu um livro, você tem um grupo de casais na tua casa. Você acha que ele ia ficar em choque? Eu acho que ele não ia acreditar em nada disso. Né? A vida que ele levava não tem nada a ver. Ele ia ficar em choque, ele ia falar, não tem como. Tem como nós ter virado isso aí, não. Não. É que nem assistir De Volta para o Futuro, aquele choque enorme de conceitos. Não, eu não ia acreditar nada disso. Mas ele ia ficar orgulhoso? Olha, se eu conseguisse provar para ele que eu sou ele, eu acho que ele ia ficar bem orgulhoso. Porque você não tinha perspectiva de viver a vida que você vive hoje? Não. Menor, mas isso é muito nenhuma. louco, cara. Isso é muito louco. Assim, ó, das respostas que a gente ouve aqui... Uma mudança muito grande. As respostas que a gente ouve aqui, geralmente as pessoas... Isso ensina muito pra quem tem 15 anos. Você não sabe bosta nenhuma da vida ainda. A vida vai tomar um rumo completamente diferente. Então, cuidado com as decisões que você vai tomar hoje. Né? Uma decisão muda tudo. Muda tudo. Muda o rumo pra sempre. Existe alguma pessoa, viva ou morta, que você gostaria muito de tomar um café, conversar?
Ó, pessoa, viva ou morta, possível ou impossível, do mundo da fantasia ou real, de qualquer época, qualquer pessoa, que você gostaria de tomar um café? Tem pessoas que, pra mim, são referências fortes. Billy Graham, Steve Jobs, Jair Bolsonaro. Tamo com uma ficha só, qual dos três? Pois é. Qual que Billy Graham. você acha que é um café Billy que Graham. você dá? Billy Graham, esse cara queria mudar o mundo, viu? Eu Esse concordo cara com você. queria mudar o Se mundo. tu gastasse uma ficha com qualquer desses dois, outro ia ficar chateado, né, contigo. Baita. Vai ser um baita café. Com certeza. Cara, se você pudesse pedir algo, imagina que agora eu sou o gênio da lâmpada, se você pudesse pedir algo, um pedido só, uma coisa só, que você poderia pedir, qualquer coisa, o que você pediria? Eu queria voltar aos meus 15 anos. Começar tudo de novo. Mas com essa cabeça. Você queria voltar aos 15 anos com a cabeça de hoje. Vai ser insuportável, Gilson. Queria falar para aquele um cara com 62 anos num corpo de 15 é insuportável, cara. Nossa, mas tu é muito metódico, Gilson. O cara, não, porque você não sabe o que... Pensa ele procurando a bengala. Que bengala, meu povo. Não, eu tenho jogando bola, tá de boa, tá suave. Pá, baita pedido, um baita pedido. E pelo que você gostaria de agradecer? Rapaz, eu tenho um agradecimento todo especial. Todo especial. Não é porque ela tá aqui, não. Mas a minha mulher, ela apostou em mim numa hora que eu tava derrubado. Quando eu conheci ela, eu entendi o que significa segunda chance. Deus me deu uma segunda chance. A minha primeira chance eu desperdicei. Fiz muita coisa errada. Perdi. Realmente perdi tudo. Se eu te contar detalhes aqui, você vai dizer, nossa, esse cara realmente chutou o balde. E a minha mulher, ela foi a minha segunda chance. E eu falei, não, dessa vez não vou errar. Eu agradeço a Deus pela segunda chance, pela mulher que ele me deu. Que hoje eu sou o que eu sou por causa dela. Ó. E nós agradecemos muito pela tua presença aqui, por esse papo, por tudo que a gente compartilhou aqui, fora do ar, e aqui que a galera pôde participar. Foi bastante coisa que a galera pôde participar, mas vocês não fazem ideia do tanto de coisa que nós conversamos fora do ar. Mas dizer pra você que, cara, foi uma honra bater esse papo mesmo, conhecer um pouco mais sobre você, coisas que eu não sabia. E, enfim, que Deus abençoe muito, que a gente, de alguma forma, consiga contribuir com a mudança do mundo, né? Que a gente seja efetivo naquilo que nós fomos chamados a ser e a fazer, tá? E que esse livro chegue nas pessoas certas. Assim, amém. Como esse episódio desse podcast, nós desejamos que chegue na pessoa certa. Vai chegar. Então, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, se você está no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, segue a gente aqui. Tem mais 50 e poucos episódios para você ouvir. E, enfim, não esquece de compartilhar, cara. Manda isso aí para o máximo de pessoas possíveis. Vai bater em alguém e vai ser transformador na vida dela. Então, compartilhe. Gilson. E vem conosco. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento Platina Multimarcas. Dr. Tiago Ferreira Luiz. De Valor Corretora de Seguros. Lovely Gummy. Hope Store. Dom Procópio Barbearia. Anuncie aqui e vem voar com a gente.